Boa noite. Estamos aguardando o nosso convidado, o professor Almir, que vai falar conosco diretamente de Recife, sobre um tema que é um tema que dá para se dizer um tema da hora, né? Tema importante, previdência, regime geral, regime próprio, conexões. Estamos aguardando o professor Almir. Que prazer, estamos juntos, professor Almir. Querido, tudo bom? Como é que você está? Um grande prazer estar aqui participando com você dessa live para lá de especial, lá Escola do Superior Direito Municipal, né? Isso de Porto Alegre. Exatamente. E eu espero, na verdade, poder contribuir. É uma temática que eu amo falar, que eu sou apaixonado assim em todos os sentidos. Direito previdenciário é algo que me motiva a acordar cedo, a dormir tarde todos os dias e ter a oportunidade de discutir com vocês, que são aí baluartes, né, dessa temática, para mim vai ser uma grande satisfação. Então, estou às ordens no que foi instado para falar. A gente está aqui para tentar trazer o maior conhecimento possível e disseminar o que a gente conseguiu aí construir, né, de história relacionada ao direito previdenciário. Que legal, Almir. Eu quero te dizer assim que para nós é uma honra enorme te ter aqui para tratar desse tema. Eu estava mencionando antes de tu ingressares que é um tema da hora, um tema que envolve aí a reforma previdenciária, envolve essas alterações por muitos e muitos anos e nos últimos tempos é o que mais se fala da importância da reforma. Essa foi a grande bandeira que se trouxe, né? Vamos fazer a reforma da Previdência, essa é a saída para todos os males, por vezes até trazido como uma grande panaceia. Então a gente tem alguns temas aí para abordar, quero te instigar e para fazer valer, inclusive, o título da nossa live, né? Eu gostaria de verificar contigo, ver a tua opinião inicial para a gente dar assim, o start, para botar a bola no centro e começar a falar dessa aproximação dos regimes, né? Ou seja, o regime geral, o regime próprio, porque a gente percebe lá no parágrafo 12 do novo artigo 40, né, que deve se aplicar aos regimes próprios no que couber às regras do regime geral. Eu sempre em direito fico com eu sempre tenho essa ansiedade, fico muito preocupado quando se utiliza nesse diálogo das fontes essa expressão no que couber, né? Então eu queria fazer essa provocação inicial. A regra, na verdade, ela não é de todo nova, ela já existia no direito constitucional anterior, houve apenas um aprimoramento de redação, né? Mas eu queria, então, iniciar te ouvindo sobre isso, o que significa essa aplicação no que couber, né? No que couber eu aplico o regime geral. E aí avançar, trazer algumas impressões pessoais, inclusive da minha prática do dia a dia. Mas queremos todos aqui te ouvir e eu faço essa provocação inicial. Com a palavra, professor Almir. Querido, é um prazer gigante falar sobre essa questão, porque desde a PEC 287, ainda no governo Temer, a gente participou ativamente das discussões. E participou ativamente no sentido de colaborar com o texto, de estar ali dentro da Câmara dos Deputados, estar dentro do Senado Federal, de fazer sugestões sobre a questão. E a grande máxima, quando a gente falava de reforma da Previdência, é no sentido de que existia uma casta lá de privilegiados. Essa casta de privilegiados eram lá, sem dúvida alguma, os servidores públicos, e que havia uma necessidade de convergência das normas do regime geral com o regime próprio, porque um era muito bom, o outro era mais duro. E com essa convergência, o objetivo, logicamente, final era o tão sonhado equilíbrio financeiro e atuarial, tanto dos regimes próprios de previdência, né, como também do regime geral de previdência. No passado, a gente lembra, acho que até 1993, para boa gama dos serviços dos regimes de previdência, a aposentadoria do servidor público era uma espécie de aposentadoria premial, né? Em tese, então, vendo do lado de cá. Não havia contribuição, né? Isso. Como você não tinha contribuição
previdenciária associada à aposentadoria, ela tinha uma contribuição previdenciária, mas como regra era para financiar a pensão por morte e ali benefícios não programados. Se entendia que, na verdade, a aposentadoria era premial. A lógica do governo, eu não preciso isolar os caixas aqui, porque assim, ele não vai pagar para mim, eu vou ter que devolver para ele mesmo, então eu só faço mudar a nomenclatura. Sai de ativo, passa para inativo e está tudo certo. Com as emendas e com o isolamento, com a criação do caixa exclusivamente previdenciário, a nomenclatura tempo de serviço, que durante muito tempo foi associada aos benefícios tanto do regime geral como do regime próprio, ela foi perdendo sentido. Cada vez mais se associou à necessidade de você ter uma contribuição associada para gerar o direito ao benefício, não só no regime geral, como também no regime próprio de previdência. Logicamente, quando a gente trata aí dos regimes próprios de previdência, você tem mais de 2.000 modelos diferentes no Brasil afora. Então, a situação não é tão fácil, porque apesar de você ter um padrão estabelecido pela norma constitucional, você tem uma liberdade, e essa liberdade agora é até um pouco maior, porque por uma questão política, você não gerou ali uma uniformidade nas regras previdenciárias para todo mundo. Então, apesar da gente falar de uma tentativa ali de convergência das regras entre regime geral e regime próprio, por uma questão política, durante a tramitação, durante a discussão da reforma da Previdência, deixou-se ali municípios, estados e Distrito Federal com plena liberdade ali, plena não dá para falar plena porque a gente tem logicamente uns parâmetros a serem observados, mas deixou ali a crivo dos municípios, a crivo dos estados, a crivo do Distrito Federal, de estabelecerem um regramento próprio que entendem lá pertinente para os servidores que estão vinculados àqueles modelos de previdência. Então, a primeira ponderação que eu faço é que essa tão sonhada convergência, que estava lá, inclusive, na exposição de motivos, ela realmente aconteceu em alguns aspectos, sobretudo na ideia de uma idade mínima associada como requisito para a aposentadoria, que até já existia, né? Se a gente pegar aqui grande parte dos regimes próprios, se não todos, já tinha uma idade mínima associada para acesso à aposentadoria. E essa idade mínima, ela já existia também no regime geral, mas não existia como requisito para a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição tinha um tempo de contribuição associado, independentemente da idade que você completava ele, você, na verdade, passava a ter o direito, logicamente. Nem sempre o valor final do benefício era o que você estava imaginando, era 100% da tua média. Mas aí essa convergência, eu acho que a gente pode citar aqui como exemplo do que foi o intuito do legislador derivado, a gente pode citar, na verdade, a ideia de que, olha, não mais você, na verdade, vai se aposentar tão somente pelo tempo de contribuição que você tiver. Esse é um dos requisitos, vai continuar sendo um dos requisitos, mas a aposentadoria tem a ver, sobretudo, não com prêmio mais. A aposentadoria tem a ver diretamente com a impossibilidade física de você, na verdade, continuar trabalhando, né, uma idade elevada, e, ao mesmo tempo, um tempo de contribuição que garanta o acesso ao benefício, né? Quanto mais contribuir, maior vai ser o valor final do teu benefício, logicamente, mas a ideia de convergência passa, sobretudo, pela questão, na verdade, de uniformizar. Em tese, você tem uma idade mínima para acesso dos benefícios, porque a gente viveu, ao longo das últimas décadas, sem dúvida alguma, uma modificação na nossa questão demográfica, né? Se a gente pegar a realidade dos anos 40, 50, 60, 70, sem dúvida alguma, a população vivia muito menos quando confrontada com a situação de hoje. E aí eu vou fazer uma provocação já aqui. Eu adoro fazer live, eu gosto de desenvolver as provocações também para a gente poder conversando e entender um pouco do teu ponto de vista também. Durante a tramitação da proposta, a gente sempre que participava dos debates entendia que, olha, tudo bem, essa danada dessa convergência, ela é bem-vinda, né? A gente tem que ter uma uniformidade nas regras de acesso. Até entendia, pelo menos na minha visão, que estados e municípios, num primeiro momento, deveriam ter participado, não deveriam, na verdade, ter ficado de fora para evitar esse samba completamente bagunçado que ficou cada regime de previdência com a sistemática própria. Mas a gente entendia que deveria haver essa uniformidade no tocante às regras para acesso aos benefícios, não só no RGPS, não só no RPPS federal, mas também nos estaduais e municipais, para evitar essa grande discrepância nas normas. Mas uma ponderação que
que eu faço, porque eu sei que o sistema previdenciário de Porto Alegre, do município, de boa parte dos municípios e também do estado, é um dos que apresentam lá o maior problema atuarial, né? Eu falo não só da questão financeira, mas sobretudo da questão atuarial. No longo prazo, se exemplificou que Porto Alegre logicamente, o estado do Rio Grande do Sul era um exemplo do que ia acontecer com o resto do país todo, caso a gente não tivesse ali um ajuste nas regras previdenciárias. E eu quero entender de você, que você vive a realidade aí, logicamente, local, que você falasse um pouquinho do teu modelo de previdência aí, do modelo de previdência a que estão vinculados os procuradores, do modelo de previdência do teu estado também, para que a gente possa fazer uma reflexão do que eventualmente era divulgado, da realidade efetiva e, logicamente, fazendo ponderações sobre o nosso ponto de vista sobre essa questão. Não, muito interessante, Almira. Aqui em Porto Alegre a gente optou pela repartição de massas, né? Então, lá atrás, com a Lei Complementar Municipal número 478, a gente dividiu, né? A repartição simples instituiu o regime capitalizado. E no regime capitalizado, então a gente tem um fundo, né, gerido pelo Previmpa, que é a nossa autarquia, a nossa unidade gestora desse fundo, né? Ela tem um comitê de investimentos, esse comitê, então, ele gere essa quantia. Essa questão do déficit atuarial, eu não sei te precisar agora se efetivamente ele está presente no nosso sistema atual, né? Nos últimos cálculos atuariais eu não acompanhei de perto para te poder afirmar categoricamente que nós não temos o déficit, né? Mas o que me preocupa, e aí eu aceito a tua provocação e eu acho que a gente pode caminhar para isso. Algo que eu nunca vi no âmbito do regime geral de previdência, nunca vi uma discussão mais séria no âmbito do regime geral de previdência, é no que tange a formação de um fundo para pagamento desses benefícios do regime geral, né? O que acontece? As contribuições ditas previdenciárias, né, previstas na Constituição Federal, elas teriam, a meu juízo, que ser destacadas. Elas teriam que ser destacadas e aí, por meio desse destaque, se formar um fundo no âmbito do regime geral. E formado esse fundo no âmbito do regime geral, nós temos, então, o pagamento de benefícios de acordo com esse fundo. Eu vejo isso, o que acontece? Essas contribuições previdenciárias, elas acabam ingressando no Caixa Geral, elas ingressam como tributo. Ingressando como tributo, a destinação dessas contribuições é rigorosamente livre, até os tribunais superiores já tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre isso, e se pronunciaram no sentido de que pode ser utilizado esses recursos para qualquer finalidade, e aí a gente constata, né, um rombo, a gente constata um problema previdenciário gigantesco, né? E eu fico, por vezes, curioso que quando se tenta fazer essa aproximação do RPPS com o RGPS, esse tema, essa temática especificamente, ou seja, das contribuições que são vertidas para o RGPS, elas não serem contribuições destacadas e reservadas em um fundo, ou seja, lá em aparelhamento que for, para que haja o pagamento dos benefícios, né? Então, eu não sei o que tu pensa sobre isso, se isso já trouxe uma preocupação mais concreta sobre essa temática, porque, só para avançar ainda, porque se fala muito de corrupção, se fala muito de sonegação, mas talvez a causa maior seja essa, seja a utilização do recurso que deveria pagar benefício previdenciário para o Caixa Geral, para a construção de escola, para a construção de hospital. O que te parece isso? Olha, eu adorei a tua pergunta e faço só um acréscimo com relação à resposta anterior. E quando a gente fala, logicamente, de convergência, além da questão da idade, logicamente, o principal discurso, quando a gente partiu ali para a questão da reforma da Previdência, é que agora todo mundo, na verdade, vai ficar limitado ao teto do INSS, né? Tinha aquela história. Todo mundo agora fica limitado aos seus 1.101,06 e quem quiser que pague por fora, né? Quem quiser que pague a parte. Esse era um dos grandes motes e a gente vai demonstrar aqui, talvez, durante o curso da live, que a história, na verdade, é um pouquinho diferente, porque, assim, o próprio regime dos servidores públicos federais, né, já existia desde 2012 o estabelecimento de um teto e quem quisesse, na verdade, pagava no regime complementar, em que ele paga, logicamente, há um pagamento, há uma contrapartida também doente a que ele está vinculado, mas isso já existia. Então, assim, se vendeu a história num primeiro momento de que você estava ali resolvendo, estava gerando uma igualdade ali no acesso
no tocante aos requisitos, também no valor final da renda, mas na prática a gente vai ver durante o curso da live que se vendeu algo que até já existia para boa parte dos entes. Com relação à tua provocação, eu queria só saudar aqui minha amiga Karen, que está por aqui, deu um alô já para a gente aqui. Karen, um beijo para você, querida. Com relação à tua provocação, eu vou ter o maior prazer de responder, porque essa foi uma temática que a gente debateu muito, assim, durante toda a fase pré-reforma, durante a reforma e no pós-reforma da Previdência. O que é que acontece na prática hoje, e isso foi negado durante toda a tramitação da proposta, e até hoje a gente tem uma certa dificuldade de demonstrar que isso de fato acontece, que isso de fato é fidedigno. Como você bem colocou, quando a gente fala de previdência, a gente não fala pela constituição de previdência isoladamente, né? A gente fala do sistema da Seguridade Social, que engloba previdência, que engloba assistência e que engloba saúde. Então, a gente não tem também como fonte exclusiva de receita, única e exclusivamente, as contribuições previdenciárias. Tanto a contribuição patronal como a contribuição do próprio empregado. A gente tem ali, segundo a própria Constituição, inúmeras fontes de receita para o sistema da Seguridade Social aqui do Brasil. E aí eu cito como exemplo a COFINS, cito como exemplo loteria, concurso de prognóstico, eu vou lá, faço uma apostazinha, um percentual daquilo, vai para a nossa Seguridade Social também. E qual era o grande problema? E aí eu te coloco, certamente você vai concordar comigo quanto a isso. Se destacava, e aí Porto Alegre, o sistema de vocês do Rio Grande do Sul, minha presidente Fiorella, beijo Fiorella, tudo de bom para você, querida. Quando a gente falava de reforma, o destaque, o foco sempre foi, olha o rombo que já existe no regime geral de previdência. Olha o déficit atuarial que há em 90% dos estados da federação. E quando a gente partia para o enfrentamento das contas efetivamente oficiais que eram apresentadas, a gente via ali tranquilamente distorções na sistemática em que essa conta era feita. De um lado, o que a gente percebia, isso pode ser comprovado pelo próprio boletim estatístico da Previdência Social, que está disponível para todo mundo, basta colocar no Google aí, boletim estatístico da Previdência, o que é que a gente percebia que era feito ali a título de conta. O governo considerava como receita previdenciária única e exclusivamente as contribuições previdenciárias descontadas ali dos empregados ou dos equiparados a empregados, considerava as contribuições, falando de regime geral, as contribuições patronais e na hora, eventualmente, de fazer a conta de quanto era o tamanho do rombo ou do superávit, ele juntava previdência e assistência. Basta você olhar o boletim estatístico da Previdência Social e os mais de 35 milhões de benefícios pagos ou mantidos pelo INSS estão lá, na verdade, como despesa. Porém, na hora de contabilizar a receita do sistema de Seguridade Social, ele isolava. Na hora de contar a despesa, ele colocava tudo. Não colocava saúde. Ele colocava, na verdade, o gasto com os funcionários ativos da saúde. Ele chegava a colocar, mas não colocava, por exemplo, o gasto com o SUS. Não estava dentro dessa despesa. Mas, inclusive, a despesa para pagamento dos funcionários vinculados ao Ministério da Saúde, do antigo Ministério da Previdência Social, que hoje, na verdade, é uma secretaria do Ministério da Economia, estavam lá exatamente no rol de despesas. Mas, na hora de considerar a receita, ele isolava só as contribuições previdenciárias. E aí, isso gerava um número quase sempre artificial. Porque se, eventualmente, como você bem argumentou na questão, a gente tivesse um caixa isolado, olha, com previdência, eu só vou pagar previdência. Ou então, na verdade, com previdência, eu vou somar aqui o caixa da receita, eu vou pagar previdência e eu vou ter, na verdade, um reforço aqui do caixa da COFINS. Aqui é só para previdência também. Para assistência é isso de cá. Para a saúde é isso de cá. Mas isso a Constituição não deixa muito claro. Ela fala do caixa da Seguridade Social. E quando ela fala do caixa da Seguridade Social, dá muita margem, como você muito bem colocou aqui, para o governo, na verdade, elevar alíquotas ali de tributos, que ele pode ali remanejar, que ele pode ali gastar com outras questões. E, na verdade, na hora de fazer a contabilidade da questão, apresenta um número que, na minha visão, se a conta fosse feita de forma adequada, com um caixa isolado, seria bem menor do que aquele que a gente eventualmente teve apresentado durante toda a tramitação da proposta de reforma da Previdência.
Então, essa tua ponderação, o que você colocou aí, eu acho que é bastante mais do que pertinente. Foi um ponto que a gente se debruçou muito sobre ele durante a tramitação da proposta, defendendo que sim, pode até ter déficit, mas não nos parâmetros que vocês estão eventualmente colocando que existe. A gente foi engolido com relação a esse argumento, a gente era tido como lunático quando falava dessa questão, da necessidade de isolamento de caixa para ter a certeza adequada com relação a números, mas passou-se, na verdade, havia uma grande demanda. Eu acho que a imprensa, inclusive, o Brasil foi um caso à parte na história mundial. Quando você fala de reforma da Previdência, você vê que as pessoas vão para a rua, geralmente, olha, não pode, não é desse jeito, a gente não pode trabalhar até 70 anos de idade. Aqui no Brasil, a gente teve uma inversão da realidade mundial. As pessoas estavam indo para a rua para defender a reforma da Previdência. Eu nem na literatura, eu desconheço na literatura uma situação semelhante, de as pessoas irem defender ali uma redução de direitos sociais, sob o argumento, muitas vezes falacioso, muitas vezes correto, em parte. O governo tinha razão com relação à questão demográfica, o governo tinha razão com relação à questão de ajuste de regras, era realmente necessário, mas as premissas estavam equivocadas. A gente destacou isso, tanto é assim que um dos pontos que a gente, logicamente, mais tratou durante a tramitação, hoje, na verdade, é divulgado como solução. Eu lembro que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, era um dos principais entusiastas no tocante à reforma, ele chegou a chorar, inclusive, quando foi aprovado em primeiro turno, lá na mesa da Câmara dos Deputados, e hoje o próprio Rodrigo, ele fala, logicamente, ali da necessidade de proteção, né, de uma gama ali de pessoas que ficariam ali à margem da sociedade completamente, não fosse, por exemplo, medidas como auxílio emergencial e, com a cessação do auxílio emergencial, medidas paliativas para ajustar a parte das regras previdenciárias e ali alijou ali do sistema boa parte das pessoas que vinham já pagando com a perspectiva e que eventualmente são ali do dia para a noite surpreendidas com a mudança abrupta de regras. E aí, como um colega bem colocou aqui, eu acho que foi o Bruno Brinker, ele disse, olha, a convergência é sempre em prejuízo, né? Por o servidor segue contribuindo após a aposentadoria. Então, a ponderação dele é razoabilíssima. Eu também desconheço modelos em que você se aposenta e continua pagando, mas no caso da Previdência dos servidores públicos, a justificativa, né? A gente sabe e que o argumento, pois é, isso, desculpa te interromper, o argumento do Supremo foi do princípio da solidariedade, né? Sim. Na verdade, eu tenho que contribuir, porque o Supremo foi submetido ao Supremo quando veio essa contribuição dos inativos, né? Seria uma emenda constitucional inconstitucional. E aí o Supremo deu essa resposta, né? Se eu não me engano, em 2004, se eu não estou enganado. 2004, exatamente isso. Muito interessante que o Supremo tinha falado sobre isso antes, e que disse que não podia, depois o Supremo disse que pode. Exatamente. Então, pode, pelo princípio da solidariedade, daí o argumento que se usa, pois eu estou vinculado ao regime, e vinculado ao regime, muitas vezes eu pago para que os outros usufruam, né? Me lembro que o argumento que se utilizava muito, mas eu nunca tive, eu nunca usei o benefício de auxílio-doença, por exemplo, mas aí os meus colegas usam direto, mas eu pago por eles. Então, a ideia é essa, né? Justifica pela solidariedade inerente ao sistema, né? Não, sem dúvida alguma. E uma ponderação importante que eu faço, que aí soa muito mais como uma crítica do que como ponderação. Tudo bem que você, na verdade, deve buscar o equilíbrio financeiro, o equilíbrio atuarial do sistema, que tem que haver uma sustentabilidade para os regimes. E a gente tem, na verdade, aqui no Brasil, uma situação inusitada. Porque, pelo modelo brasileiro, isso começou durante a tramitação da reforma da Previdência. Disse, olha, é o seguinte, a gente tem dois grandes modelos de previdência, né? Tem o modelo do regime geral, tem o modelo do regime próprio, tem também, logicamente, a parte do regime complementar, que é muito mais contratual do que qualquer outra coisa, e tem também um modelo que não é previdência, que é o sistema de proteção social dos militares. Não é previdência, tá? É um sistema de proteção social dos militares. E aí, logicamente, quando eu busco equilíbrio financeiro e atuarial, isso não pode ser restrito ao regime geral e ao regime próprio, né? Eu vou ter que buscar o equilíbrio atuarial de todo o sistema. Olha, militar não se aposenta, tá? Segundo a máxima,
a segunda máxima, que impediu que a discussão dos militares fosse tratada junto com a dos servidores públicos e também com a da iniciativa privada. Militar vai ser depois, porque eventualmente não tem previdência, é um sistema de proteção social. Ele não se aposenta, ele fica à disposição da nação o tempo todo. Ele vai para a reserva, né, depois de um tempo, depois, dependendo da idade, ele é reformado, mas ele está ali à disposição da nação o tempo todo. O que é que fizeram? Fizeram primeiro uma reforma da Previdência, que num primeiro momento, como regra, suprimiu direitos sociais, reduziu os valores de benefício, incrementou ali nas regras de transição tempos adicionais como requisito para acesso aos benefícios. Então, assim, como regra, a reforma do regime geral e do regime próprio foi no sentido de restringir direitos. E quando a gente acabou a reforma, aí disse, não, agora vem a dos militares. A dos militares, como é um sistema diferenciado, é uma situação realmente inusitada, a gente vai ter um trato diferenciado. E aí se fez uma conta lá que se faria uma reforma da Previdência não, do sistema de proteção social dos militares, e que, na verdade, também traria uma economia gigante para as contas públicas. Eu não lembro aqui de números, mas acho que era algo como aí, sei lá, 10 bilhões em 10 anos. Era um incremento primeiro de despesa e lá na frente, na verdade, é que você teria uma economia. E se você verificar da forma como ela passou, é risível. É risível. Se demonstra claramente, e fica muito claro na minha visão, e eu falo com conhecimento de causa assim, em vários sentidos. Você, na verdade, trouxe um incremento na remuneração dos militares como regra, trouxe a competência para legislar sobre as regras de inatividade remunerada da Polícia Militar e dos Bombeiros também para a União. Isso foi delegado para a União, que em tese era competência dos estados até então. E aí, como contrapartida, em razão dos incrementos que você teve, você colocou ali um pedágiozinho, olha, quem já está no sistema, além das necessidades, dos incrementos que teve, vai ter um pedágiozinho, vai ter que trabalhar um pouquinho a mais. Mas enquanto que para a iniciativa privada e para os regimes próprios, essa contribuição adicional foi de 50% ou 100% do tempo que faltava para se aposentar, no caso dos militares ela foi fixada em 17%, tão somente. Então, qual a razão de ser? Num modelo, se você pegar aqui as contas, e aí eu falo, na verdade, basta pegar os boletins estatísticos e você verificar as contas dos regimes próprios, as contas do regime geral e as contas do sistema de proteção social dos militares. Você verifica tranquilamente que, mesmo nas contas do governo, tá, que a gente, na verdade, tinha muitas ponderações a fazer sobre elas, que mesmo nas contas do governo, o maior déficit per capita não estava no regime geral. O maior déficit per capita não estava no regime próprio de previdência. O maior déficit per capita, então quem deveria dar o exemplo, sem dúvida alguma, seriam os militares. Mas, na verdade, a gente dividiu a reforma, enquanto um lado aqui, a parte privada e dos servidores públicos civis, deu uma contribuição muito substancial, os militares deram uma contribuição muito baixa mesmo, e além da contribuição ter sido muito baixa, houve uma contrapartida muito grande. Então, assim, eu acho que na conjugação do que aconteceu, comparando aqui a reforma que aconteceu para um lado e para o outro, houve ali uma grande injustiça que, acredito eu, vai precisar ser reparada. A gente tem uma PEC paralela tramitando, né, a 133 de 2019, que, na minha visão, corrige ali algumas distorções. Não pode ali, havia uma necessidade muito grande de aprovação. Temos que sinalizar para o mercado que eventualmente o Brasil está organizando as contas públicas e tudo mais. Então havia uma ansiedade muito grande da imprensa e de parte da sociedade nesse sentido, mas eu não vi essa mesma ansiedade quando a reforma dos militares, né, do sistema de proteção social deles, veio à tona, veio à pauta e foi votada ali em termos que, honestamente, foi muito mais para beneficiar uma camada da sociedade do que preocupado ali com o equilíbrio financeiro e atuarial daquele sistema de proteção social. Poderia se evocar, então, quem sabe, Almir, aqui, inclusive, uma violação aí sim da Constituição Federal de um princípio básico da Constituição, que seria a isonomia, ou seja,
esse tratamento diferenciado poderia ser questionado, assim como foi levado a questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal, a contribuição dos inativos, poder-se-ia construir a partir do que tu está dizendo. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas a partir das tuas colocações, desse tratamento desigual e de fato dessa desigualdade não ter justificativa, pelo que eu estou vendo da tua fala, do teu discurso, não há justificativa para isso, poder-se sustentar eventualmente uma inconstitucionalidade dessa distinção? Olha, sem dúvida alguma. Eu queria só citar as pessoas que estão aqui com a gente também. Fernando, que é uma grande referência aí da advocacia, ADV Líder, né? Marquinhos estava comigo até agora assistindo aula, Camila, muita gente boa passando por aqui, Rafa, Paulo Henrique, só gente boa. Acho que sim, creio que sim. Acho que não há razão de ser para essa distinção tão grande nas regras de acesso a benefícios. Até um sistema próprio, que não é previdência não. Você pode ver que na maior parte dos países as regras são diferentes. De fato, na época da tramitação da proposta, se falava muito na convergência, o que é que a gente fez? A gente foi estudar o que acontecia no mundo todo, e não só aqui no Brasil, até para participar de forma colaborativa em todos os sentidos. Olha, vamos lá, vamos procurar um modelo que realmente atenda aqui os anseios da sociedade brasileira. E aí, comparando, por exemplo, o modelo brasileiro dos militares com o modelo americano dos militares. Só para tu ter ideia de uma situação que parece brincadeira, mas ainda é nossa realidade. Uhum. Se a gente contar aqui, ninguém acredita. Mas se eventualmente eu tenho um militar aqui das Forças Armadas, e em alguns estados também isso acontece, mas eu vou só focar no militar das Forças Armadas. Vamos imaginar que ele ingressou em 2000 nas Forças Armadas, tá? Ingressou ali com 18 anos de idade aproximadamente. E no final de 2000, a partir de 2001, a gente teve uma alteração bem grande nas regras, né, previdenciárias. Na minha visão, isso é previdência, não é outra coisa. Essa de sistema de proteção social, para mim, não cola de jeito nenhum. A gente teve uma mudança nas regras ali, nas benesses, né, que os militares levariam para inatividade, para reserva remunerada, no momento que forem reformados. E aí se acabou com um benefício que permitia que as filhas, mesmo válidas, casadas, sem independência econômica, recebessem a pensão do genitor em caso de óbito. Mas aí se estabeleceu uma ponderação. Fez o seguinte, olha, a gente vai acabar não para todo mundo. Vai acabar tão somente para os militares que entrarem daqui para frente. Os que já estavam no sistema, se eles quiserem pagar uma contribuição de 1,5% do total dos vencimentos dele, ele pode continuar gerando uma pensão para a filha sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, só para tu ter noção da questão. Vamos imaginar que um militar entrou aqui com 18 anos, em 2000, tá? E ele aí veio ter filha 30 anos depois, agora em 2030 aproximadamente. Com 48 anos ele teve uma filha. E ele fez a opção na época de pagar 1,5 a mais de contribuição previdenciária. Vamos imaginar que essa filha que nasceu em 2030 vai viver, pelo menos aí, segundo o IBGE, uma mulher nascendo hoje por volta de 85 anos, tá? A gente teria, nessa situação aqui, por incrível que pareça, o Estado brasileiro responsável pelo pagamento de uma pensão para uma filha capaz, maior, válida, sem dependência econômica alguma constituidora, na maioria dos casos, e essa pensão perdurando aí, nesse exemplo, tem situações piores, perdurando até 2135. Hoje eu estou em 2020, né? Então, assim, a gente vai ter 2015. Não, tá certo. 2115, não 2135. Então, assim, e com uma contrapartida de 1,5% sobre a remuneração. 1,5%. Aí o pessoal fala, não, mas a gente não está pagando. A gente paga por esse benefício, já acabou. Ora, bolas. Acabou o quê? Acabou, na verdade, para os que entram no sistema a partir daquele momento. Se eu já estava dentro do sistema, mesmo que eu não tivesse filho naquele momento, que o meu filho vai ter filho depois de 50 anos na questão, ainda assim, numa situação como essa, segundo a legislação, o sistema de proteção social dos militares, ainda assim encontraria guarida para a concessão do benefício para uma filha nessas condições. Então, o que a gente coloca... E assim, é difícil de falar isso nesse momento, porque está muito politizado, né? Quando você coloca alguma coisa nesse sentido, parece que você é da esquerda, ou que você é da direita, ou que você é do centro. Tudo é muito politizado. E o próprio Supremo Tribunal Federal é um tribunal político, né?
é um tribunal político que, se a temática vai para discussão com time, o julgamento provavelmente é desse jeito. Se a temática vai para julgamento com time diferente, por exemplo, a gente teve um julgamento recente agora de acumulação de benefícios no regime próprio, e que o ministro Barroso falou o seguinte: eu nem concordo com o resultado aqui final, mas eu vou votar desse jeito porque a situação econômica exige uma situação como essa, uma decisão como essa na questão. Então, consequencialismo, total consequencialismo. Pronto, perfeito. Então, assim, e aí, até que ponto, na verdade, eu posso ali discutir direitos sociais à luz ali tão somente, eu tendo como fundamento principal, o fundamento que venha a prevalecer, questões ali meramente econômicas, né? Então, há essa discussão, eu acho que tua provocação é muito boa, eu acho que há uma quebra completa da isonomia, e essa para mim realmente não cola, tá? Essa que na verdade não é previdência, basta pegar a realidade mundial. Eu acho que a única legislação previdenciária para militares que se compara com a brasileira, que tem pensão desse jeito ainda, é a do Paraguai. A gente não tem paralelo no resto do mundo que permita ali, na verdade, regras tão duras para civis, regra tão dura para os servidores públicos, para a parte privada, e, ao mesmo tempo, regras tão benevolentes. Lógico, na maior parte do mundo há regras diferentes, mas não nessa proporção, não como acontece aqui no Brasil. E eu acho que quando a gente fala de convergência, se esse fosse realmente o desejo do legislativo, se esse fosse realmente o desejo do executivo que mandou, né, a emenda constitucional, a gente teria, na verdade, uma reforma que abraçasse todo mundo e não só uma parcela da sociedade. Creio que, sem dúvida alguma, os servidores públicos, aqueles que não se encaixam em regras de transição, eles foram, sem dúvida alguma, junto com a parte privada, né, que não tem a estabilidade, que não tem ali alguns benesses, também foram os principais prejudicados com o advento da reforma da Previdência. Uhum. E me diz uma coisa, Almir, tu nessa situação envolvendo um sistema previdenciário, o RGPS, influenciar o RPPS, pelo que tu estás dizendo, e a gente tem acompanhado isso, a regra geral talvez tenha sido de que o RGPS deve abastecer, vamos dizer assim, o RPPS. Ou seja, o RPPS tem que se aproximar, normativamente falando, dos regimes gerais. E eu visualizei isso e vejo essa influência de maneira bastante marcante aqui no Rio Grande do Sul, por meio dos pedidos de aposentadoria especial. O que o Supremo fez no pedido de aposentadoria especial, né? Quando vieram os pedidos de aposentadoria especial de servidores públicos, como no âmbito dos regimes próprios não havia normatização sobre aposentadoria especial, os mandados de injunção foram todos acolhidos para quê? Foram acolhidos para determinar que o gestor público aplique, né, o pedido de aposentadoria especial do servidor público, as regras existentes no âmbito do regime geral de previdência. O que isso evidencia? Use, né, determinação do Supremo Tribunal Federal no sentido, impondo ao gestor que ele utilize as regras do regime geral no âmbito dos regimes próprios. Só que eu percebo o seguinte, quando eu observo a emenda 103, eu observo que também regras que já existiam há muito no âmbito dos regimes próprios, né, agora foram incorporadas pelo regime geral. Como, por exemplo, a questão do tempo ficto, né? A vedação do tempo ficto, que há muito existia, e eu lembro de dar muitos pareceres sobre isso, né? Nós podemos aplicar o multiplicador ou não. Ou seja, se valendo das regras do regime geral, eu verifico que o indivíduo faz jus durante um período lá a uma exposição a agentes insalubres, e durante esse período que ele fez jus à exposição a agentes insalubres, eu aplico, então, um multiplicador. Eu faço esse tempo, então, ser multiplicado por um percentual que faz com que ele chegue nos 25 anos. Isso agora, no âmbito do regime geral, né, é algo que foi importado do regime próprio para o regime geral, a Constituição abarcou. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: em que pese a concepção originária seja, vamos tornar o RPPS mais parecido com o RGPS, de algum modo também as regras do RPPS não influenciaram o RGPS, ou seja, não é uma via de uma mão, mas sim uma via de duas mãos? O que tu acha? Eu acho que sim. Quando a gente fala em convergência, a gente fala em aproximação das regras. E como estão muito distantes, então um pouquinho daqui vem para cá, um pouquinho daqui vem para cá, para a gente criar um regime misto, um sistema híbrido. Quando a tua colocação foi importantíssimo, porque, de fato, boa parte dos regimes próprios nunca trataram especificamente da aposentadoria especial, né? E aí o Supremo, chuva de mandado de injunção,
Até que veio súmula, até que veio súmula. Aí veio a súmula 33, né? A súmula vinculante 33, diz o seguinte, olha, enquanto não tiver, na verdade, enquanto não tiver regramento próprio, aplica aí as regras do regime geral. E as regras do regime geral, e não obstante aparentemente objetivas, né? Tinha lá os decretos que regulamentavam a questão, 25 anos em tese de exercício de atividade em condições especiais, algumas atividades com um tempo menor. O Supremo entendia, num primeiro momento, que aquelas regras de multiplicação não seriam cabíveis, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho 20 anos em atividade especial e eu tenho 15 anos em... 15 não, mas vamos colocar aqui 10 anos em atividade comum, a título de exemplo. O que era defendido a vida toda pelos servidores públicos é que esses 20 anos trabalhados em condições especiais, você multiplicaria lá pelo fator de conversão, né, pelos 1,4, e você, na verdade, somaria com o tempo comum, igualmente acontecia no regime geral até pouco tempo, até 13 de novembro de 2019, e poderia acessar o benefício. Só que o Supremo tinha uma posição até recente agora, de 15 dias atrás, que houve uma modificação de posicionamento. O Supremo tinha um posicionamento, olha, se aplica realmente as regras do regime geral para o regime próprio, enquanto você não tiver a normatização pelos regimes de previdência próprios. Mas, no tocante à questão da conversão, você não aplica. Então, ela entendia num primeiro momento que a conversão não seria aplicável e que só poderia aplicar as regras do regime geral se você tivesse o tempo completo para aposentadoria especial. Aí, certamente, tu teve uma chuva, né, de demandas judiciais. Uma chuva sobre essa questão, uma chuva sobre essa questão. E aí, e até fazendo um paralelo, porque a questão mudou recentemente, o Supremo Tribunal Federal, acho que há 15 dias atrás, 3 semanas atrás aproximadamente, mudou o posicionamento sobre essa questão. Ele passou a entender que essa conversão do tempo especial para tempo comum a 13 de novembro de 2019 não é equiparada a tempo ficto, né? É como se fosse, na verdade, tão somente o ajuste, né, de uma regra matemática, que eu trabalhei 20 anos em condições especiais, não pode valer o mesmo que 20 anos em tempo comum. Então, entendeu que sim, que seriam aplicáveis ali os fatores de conversão, inovando numa jurisprudência que até então era consolidada em sentido oposto. Então, sem dúvida alguma, eu concordo contigo. É uma via de mão dupla. Tem muita coisa que, na verdade, nessa história da aproximação, você tirou daqui, colocou para o meio, tirou do regime geral também, colocou para o meio, para tentar, na verdade, chegar a uma situação de uniformidade. Mas eu acho que a grande máxima dessa história da convergência, e que, pelo menos da forma como foi vendida, era a história realmente de você ficar limitado ao teto do INSS. Né? Eita, todo mundo agora vai ganhar o teto máximo. Né? Todo mundo agora, na verdade, servidor público, vai acabar privilégio de todo mundo. Então, eu lembro até de uns gráficos que circulavam em redes sociais dizendo o seguinte, olha só, deputado ganhava 33 mil, servidor público do executivo era tanto, do legislativo tanto, e do judiciário era tanto. Agora está todo mundo igual. Agora está todo mundo com 6.101,06. E isso vai ser bom para todo mundo e tal, porque agora vai ter uma convergência nos requisitos para acesso, vai ter uma convergência no valor final de benefício. Só que esqueceram de contar que, na verdade, não era bem assim, né? Não era bem assim, porque, em tese, para os servidores públicos federais e também em vários estados, em vários municípios, você já tinha uma limitação ao teto máximo, dependendo do momento de ingresso no serviço público, e aí, na verdade, o que excedesse o teto do INSS, você estava ali de forma facultativa, não é obrigatório o regime complementar de previdência, filiava-se um regime de previdência complementar e teria realmente um benefício adicional em decorrência disso. Inclusive, houve a opção, né? Vez por outra, reabre-se o prazo. Eu sei que teve novidade quanto a isso recentemente aí no Rio Grande do Sul, não foi quanto a essa matéria, você pode até falar um pouquinho sobre isso, mas inclusive houve possibilidade de quem estava no sistema antigo, com garantia de paridade e integralidade, sem limite ao teto do INSS, de migrar para o sistema novo. Então, você teria um benefício vinculado ao teto do INSS, o benefício decorrente das contribuições para o fundo complementar e também um benefício especial, que era baseado no que você já tinha aportado no sistema, tendo como referência as contribuições maiores do que o teto. Então, vez por outra, esse prazo é reaberto e, assim, a creio eu... Pois é, eu ia encaminhar essa pergunta para ti, Elmiro. Eu ia encaminhar essa pergunta. Realmente, aqui em Porto Alegre, principalmente, esse debate está muito vivo, sim, porque nós estamos criando a nossa entidade, nós estamos criando a entidade que vai gerir a Previdência Complementar. E aí eu vou ter que te fazer essa provocação.
E o grande dilema que existe para todo servidor público é se eu faço a migração ou não, para aqueles que podem, né? Porque para os novos não tem opção, né? Sim. Mas para aqueles que podem, nós tivemos inclusive uma live específica sobre esse tema, ouvimos uma atuária aqui do Tribunal de Contas do Estado, e aí eu não posso perder a oportunidade de te ouvir sobre isso. Quer dizer, você eu vou adivinhar o que ela falou, mas termina a pergunta, eu vou adivinhar o que ela disse. Eu não vou te dizer para não condicionar a tua resposta. Eu quero saber o seguinte, você faria a migração? Vale a pena fazer essa migração? E mais, outra coisa que me preocupou demais, a Constituição ela autoriza, inclusive, que o RPP seja extinto. Sim. Né? Não só eu tenho a vedação de criar novos regimes próprios, como ela apoia, o RPPS pode ser, inclusive, extinto. Então, pode acontecer, inclusive, que o servidor fique meio desamparado. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, excelente a tua pergunta, e eu tive a oportunidade de palestrar sobre essa temática aí pelo menos uma dezena de vezes. Olha aí. Olha, e a resposta, creio eu, que vai ser semelhante à da atuária. E veja se eu acertei na questão. Depende do caso concreto. Não sei se foi isso. Ela disse que tem várias variáveis, que tem geralmente quem está mais atrasado na aposentadoria, ou seja, quem vai tardar mais a aposentar, talvez seja interessante migrar, quem está mais próximo, é mais ou menos nessa linha. Mais ou menos exatamente isso pelo seguinte, de uma forma geral. Você tem ideia de como funciona e, na verdade, como nunca dá para cravar com 100%. Você tem que fazer, na verdade, um estudo macro da questão. E por uma questão muito simples, não é só conta, não é só número. Tu tem que entender ali da solvência também daquele regime de previdência. Porque não adianta nada. Eu prefiro ficar nesse aqui, porque nesse aqui eu tenho regras maravilhosas, estou ali há 5, 7, 8 anos de me aposentar e estou garantido para o resto da vida com 30 mil de aposentadoria ou 30 mil de pensão. Lá é do engano. Você lembrou muito bem das disposições condicionais, que, na verdade, permite a extinção dos regimes próprios, veda a criação de novos regimes de previdência e permite, inclusive, a criação de contribuições extraordinárias para quitar ali, para resolver, para equacionar o problema do déficit atuarial do sistema. Então, quando você me pergunta se vale a pena ou se não vale a pena fazer a migração, sem dúvida alguma, o melhor caminho é fazer conta. Como regra geral, para quem está mais próximo da aposentadoria, realmente não vale a pena. Para quem está mais próximo, por que não vale a pena? Porque o que você vai acumular em razão daquele regime próprio, a grande questão, a rentabilidade, tem a ver com o fator tempo. Então, assim, como você vai passar pouco tempo vinculado àquele regime complementar, como regra, você não vai ter uma rentabilidade muito grande naquele benefício decorrente das suas próprias contribuições. Aí muita gente fala, mas eu não tenho um benefício especial, que é de acordo com o que eu paguei a vida toda, com o que eu já aportei no sistema, e é por isso que a gente coloca. Muitas vezes, numa situação em que está 5, 6, 7, 8 anos, pode valer a pena. Em outra que está ali no limítrofe, realmente pode não valer a pena, mas tem que fazer conta, caso a caso, para verificar como ficaria cada uma das situações para a gente poder tomar uma decisão. O que a gente fez aqui, quando foi instado a falar sobre a matéria, sem dúvida alguma, foi não generalizar, foi individualizar. Vamos pegar o caso de Alexandre, vamos pegar o caso de Maria, vamos pegar o caso de José, fazer conta e mostrar aqui, porque muitas vezes o grande problema é que você trabalha com estimativa de rentabilidade também, que pode parecer um negócio maravilhoso, né? Pô, aqui, se meu dinheiro tivesse aqui individualizado, no caixa próprio, estaria rendendo tanto aqui, essa coisa toda. Mas, assim como pode render, pode acontecer de não render praticamente nada, porque a realidade econômica do país hoje é completamente diversa daquela de 3 anos atrás. Hoje não está moleza fazer render dinheiro, hein, Almir? Não está. Olha, com a Selic, 2% ao ano, eu quero ver o teu rendimento. Pronto, eu quero ver o rendimento dos fundos. Porque na hora que o pessoal colocava, disse, é ótimo, veja aqui, aqui a gente consegue uma rentabilidade média de 8% ao ano. Eu quero ver você fazer 4% hoje com segurança, sem correr risco. Bater meta atuarial de rentabilidade era uma barbada há um tempo atrás. Barbada! Você colocava em renda fixa. Isso, em renda fixa, em título da dívida pública, né? Você tinha 1% ao mês, dependendo da situação. Hoje,
esse mesmo rendimento de 1% ao mês é 0,1, é 0,2 ao mês. Ou seja, tu chega ali no final do ano com a rentabilidade de 2% e olhe lá se você conseguir chegar até lá. Porque o que você, na verdade, coloca na renda variável, logicamente, você pode acertar, pegar uma corrente boa, uma maré boa, mas pode acontecer o que aconteceu esse ano. Uma maré de circuit breaks na questão, e o que você colocou lá, não. Mas quando eu fiz ali, veja, ali é renda variável. E uma parcela do que você, logicamente, tem, o pessoal aloca em renda variável, porque senão não bate meta atuarial. Antes era muito fácil. Deixa na renda fixa, sem risco, 1% ao mês. Antes ia para o risco só se quisesse se divertir, só se quisesse. Porque exatamente. Tu indo na fixa, tu resolvia todos os problemas. Hoje não é diversão, hoje é necessidade. Ou você, na verdade, vai, ou você está fadado a não bater meta atuarial e aquela estimativa que você teve de quanto iria ganhar não corresponder. Então, tem que levar isso em consideração. Não dá para que muita gente fez há 3 anos atrás, baseado no histórico de 5, 6, 7, de 20 anos. Historicamente rendeu isso. Vamos verificar como ficou a situação nesse ano agora, como vai ficar no próximo, como vai ficar nos outros, porque a realidade econômica, a realidade do mercado hoje é completamente diferente. Então, muita gente que migrou, daqui a 3, 4, 5 anos, quando estiver aposentando, eita! Mas eu achei que ia ser... Eu achei que ia dar tanto. Eu disse, amigo, infelizmente você achou. Aqui é variável e podia acontecer e podia não acontecer. Por isso que eu acho que para aqueles que estão mais próximos, como regra, a gente não recomenda. Eu acho que, na verdade, é uma mudança muito dura, é uma mudança abrupta. É você ali contar, não com a sorte, né? Logicamente, é uma questão de gestão, né? Mas nem sempre o gestor vai ter culpa na questão. Em algumas questões, você tem gestão fraudulenta de fundos, ali visando isso ou visando aquilo e tal. Mas, como regra, é uma gestão profissional que, às vezes, não consegue bater ali as metas porque a realidade mudou completamente na questão. Mas, assim, muito boa a tua ponderação. Sendo cara, a gente faz uma live só sobre isso, porque eu amo falar sobre cálculo. Se você me perguntar dentro do direito, o que eu mais gosto de fazer é cálculo. Eu sou brincando? Geralmente, advogado não gosta de cálculo. Eu não vou te dizer que eu não sou muito ligado em cálculo. Olha, eu sou um apaixonado pela parte de cálculos, assim, entusiasta, porque assim, eu acho que o advogado que sabe cálculo, e sobretudo na nossa área, que milita com previdência, ele está sempre na frente, Então, nessa questão da migração, que vocês estão em evidência aí agora, logicamente... Fundamental. Tem que ter. Veja, um advogado que entenda muito bem da questão poderia, inclusive, dependendo da situação concreta, não dispensar o trabalho do atuário, mas ser ali, na verdade, um adicionador de elementos. Coloca tal conjuntura aqui, porque pode ser desse jeito, pode ser isso, pode ser aquilo. Quando você não conhece, você vai delegar tudo ali, mas no final das contas a informação, o parecer, via de regra, do profissional que entende da questão jurídica também, não é isoladamente do atuário. Mas eu vou te perguntar na tua, vou te fazer uma provocação. Você vai migrar ou não vai? Eu estou pensando. Eu pensei que tu ia me dar a resposta, mas tu disse depende. Você está muito novo. Você já fez 40 anos, não? Já fez 40, não? 44. 44. Tu tá há quanto tempo aí? Tu tá há 21 anos da aposentadoria, não é isso? Isso aí. Né? Você vai até 65, não é isso? Você vai até 65, não vai? Pronto. Então, assim, no teu caso, tem que migrar. Tem que migrar, isso? Olha, veja só, vamos fazer a conta aqui depois da live, mas assim, no primeiro momento, a gente faz a conta aqui. E o presidente Fiorella, somos amantes do cálculo previdenciário. Sim, presidente, somos amantes do cálculo previdenciário. Mas assim, tem muita coisa que dá pra gente falar aqui. Eu separei aqui vários pontos, porque assim, foram tantas mudanças. Não sei se vai ter tempo mais. Pois é, Almir, eu infelizmente, o nosso papo tá assim, excepcional. Adorei te conhecer, adorei conversar contigo. A gente tem aquela limitação ali de tempo, né? Então, eu até já vou sugerir aqui, como diretor da escola, que a gente marque uma outra live, que a gente aprofunde alguns temas específicos. E desde já gostaria de te agradecer imensamente mesmo. Tu falando aí do nosso Pernambuco, gosto muito do teu estado, gosto muito de Recife, já tive aí algumas vezes. E eu te daria a palavra, infelizmente, para fazer considerações finais e é um compromisso meu de nós marcarmos uma outra live para temas específicos. Eu achei que a gente ia começar agora. Agora que eu estava empolgado para começar a falar. Nem passou. Quando eu olhei para a esquerda aqui da tela, eu digo, pô, mas já estamos com 57 minutos, mas como é que pode?
Olha, se você me der a palavra aqui, eu vou falar mais uns 50. Eu queria agradecer a Simone, que está aqui com a gente. Simone participou da live o tempo todo. Simone é a nossa diretora, grande amiga. Olha, mas queria agradecer muito a você pela condução. Uma condução maravilhosa, uma condução tranquila. Deu para a gente conversar, bater um papo informalmente, talvez ali trazer alguns aclaramentos para a questão. Estou sendo ouvido, achei que tinha travado aqui a live, mas está funcionando. Foi um prazer gigante. Eu não conhecia o trabalho de vocês ainda. Antes de vir para lá, parei para pesquisar um pouquinho sobre vocês. Vocês fazem um trabalho muito legal, assim, de disseminar conhecimento, de trazer gente boa para conversar, para ajudar não só os associados, né, não só as pessoas que estão vinculadas à escola de uma forma geral, mas assim, disseminar informação para toda a sociedade. E esse também é o nosso papel. Eu busco hoje devolver um pouco de tudo que a advocacia proporcionou. Então, eu amo participar de eventos relacionados ao direito previdenciário, amo participar de eventos relacionados à atuária também. Adoro essa parte, então só agradecer pelo convite. Foi um prazer gigante aqui participar com você e me coloco à disposição. Eu amo o Rio Grande do Sul, sou apaixonado pela tua terra também. Devo voltar brevemente. Tenho queridos amigos aí na tua cidade, no teu estado. E certamente a gente vai estar junto novamente aí, se possível mais para frente, inclusive aglomerando, quando toda essa fase negativa passar. Obrigado aí de coração pelo convite. Espero ter conseguido contribuir de alguma forma. Eu que te agradeço mais uma vez, enormemente. Muito obrigado. E certamente nós vamos fazer uma outra live, se tu nos brindar com a tua presença. E certamente nós vamos nos reunir presencialmente aqui na Escola Superior de Direito Municipal. Almir, um grande abraço para ti e tenho certeza que nos vemos em seguida. Valeu, querido. Obrigado a todo mundo que participou, tá? Se eu não citei alguém aí, desculpa, é porque eu não vi. Obrigado a todos também. Um abração. Valeu, tchau, querido. tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.